Olá, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um calculador de fonte de alimentação. Essa calculadora que a gente vai utilizar aqui, ela é muito bacana, muito interessante, para você saber quanto de potência você precisa colocar, você precisa adquirir uma fonte de que potência para rodar tranquilamente os equipamentos que você tem no seu computador. Então a gente vai fazer um cálculo de exemplo aqui, neste site para que vocês entendam também como que funciona a questão da fonte de alimentação e como comprar uma fonte correta para o equipamento, para o computador de vocês. Então, se você estiver vendo esse vídeo através do YouTube, você pode acessar o site extreme.altervision.com ou então no nosso site rbtech.info você tem a calculadora de fonte de alimentação. Você pesquisa aí por calculadora de fonte que você vai encontrar o linkzinho para essa ferramenta aqui. Uma vez dentro do site da AlterVision, você vem em Tools, Extreme PSU Calculator e escolhe a Lite Version, que é a versão gratuita. Tem a versão Pro, se você quiser pagar US$ 1,99, você pode utilizar a opção Professional. Uma vez que você entrou aqui no PSU Calculator, você vai ter algumas perguntas que você vai precisar responder para calcular a potência da sua fonte ideal. Então vamos começar por aqui. System Type, você vai escolher quantos processadores você vai ter na sua máquina. Algumas placas-mães permitem colocar 2 processadores, 4 processadores. Então você vai escolher quantos processadores a tua placa-mãe suporta. A maioria, um processador é suportado, tem um socket na placa-mãe. Agora você vai escolher então a tua motherboard, que é a tua placa-mãe. Você vai escolher se ela é uma placa-mãe de desktop normal, que é regular desktop, se ela é uma placa-mãe high-end desktop, que seria uma top de linha, né, uma placa-mãe mais potente um pouquinho, se ela é uma regular server, ou seja, um servidor padrão, um high-end server, se é uma placa antiga que não tem o ATX de 12 volts, o conector, se é uma mini ETX para Intel Atom ou se ela é uma só mini ETX. Então vamos escolher aqui regular desktop para a gente fazer o cálculo com a maioria das placas-mães que a gente tem no mercado hoje. CPU brand, você vai escolher se é um AMD ou Intel. Eu vou fazer um cálculo aqui para o meu PC para vocês terem uma ideia então de um equipamento real. Então eu vou escolher aqui a AMD, que é o meu processador. Em seguida você escolhe o socket do processador. Se você não souber o socket, você pode utilizar um programinha que está no nosso kit de ferramentas 6.0, a versão atual dele, chamado CPU-Z. Então você pode utilizar ele e você vai ter informações sobre o teu processador. Até deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Kit 6.0. Vamos pegar aqui o CPU-Z. E através desse aplicativo você consegue identificar o teu processador. Se você estiver comprando um computador novo, você pode olhar na descrição dele. Então aqui, ó, o meu é um socket AM3, é um AMD Phenom 2 X3 720. Então você vai escolher aqui o socket, no meu caso AM3. Você vai escolher o modelo do teu processador. Então o meu aqui é um Phenom 2 X3 720, tenho que procurar aqui. Cadê o rapazinho? Phenom 2X3 720. O meu é de 2800 MHz, 2.8 GHz. Só que ele está overclockado para 3.2. Pode ver aqui no Core Speed 3.2, 3.199. E a voltagem do Core 1.552. Então aqui nós temos essa informação. Então se você for fazer overclock no seu processador, você precisa marcar aqui, ó, overclock mais CPU. Então você marca aqui, você coloca aqui a velocidade do CPU que você vai optar por colocar no teu overclock. No meu caso eu passei de 2.800 para 3.200 e a voltagem do V-Core que ele está mostrando aqui, ó, Core Voltage 1.552. Então aqui eu vou colocar 1.552. 2 não vai caber, ele cabe só 2 dígitos, então 1.55. E vou clicar no botãozinho Overclock. Ele vai calcular aqui o overclock da minha CPU. Memória RAM, você vai selecionar então quantos pentes de memória você vai ter. No meu caso é uma memória DDR2, então eu tenho que procurar aqui o DDR2 SDRAM. Eu tenho 2 pentes de memória. Isso você pode ver aqui em Memory também. Você tem aqui
a informação de memória, e em SPD você tem, ó, no slot 1, o meu slot 1 está vazio, meu slot 2 está vazio também, meu slot 3 tem uma memória e o meu slot 4 tem uma memória. Então eu tenho dois pentes de memória. Então eu escolhi aqui dois sticks DDR2 SDRAM. Videocard, se você tem placa de vídeo, então você vai escolher qual a sua placa de vídeo, qual o modelo da sua placa de vídeo. Se você tem duas placas, você vai escolher o modelo da segunda placa. Se você tem três, se você tem quatro e assim por diante. O tipo de vídeo, se ele utiliza a tecnologia SLI ou Crossfire da NVIDIA ou da ATI. E o tipo de processamento, se você tem algum item diferente na sua placa de vídeo, ok? Eu não tenho placa de vídeo dedicada aqui, então eu não vou marcar nenhuma dessas opções. Hard drives você vai escolher se você tem HD IDE de 5.400 ou de 7.200, ou um SCSI de 7.200, de 10.000, de 15.000, um regular SATA, um High RPM SATA ou um Green SATA. Então você tem que saber o modelo do seu HD. No meu caso, um regular SATA, um HD somente. Se você tem drivers SSD, você vai escolher então os drivers SSD que você tem, se é um DRAM ou se é um flash. Drive de CD e DVD você vai escolher então se é um CD-ROM drive, um DVD-ROM drive e assim por diante. No meu caso é um DVD menos RW e um DVD mais RW, que é um gravador de CD e DVD. Eu tenho um driver, então vou escolher aqui. Você pode escolher aqui se você tem Blu-ray também e assim por diante. Voltando aqui para cima na outra coluna, você vai escolher então os PCI cards, que são as placas PCI, por exemplo, uma placa de som, placa de TV e assim por diante. Então você marca as placas que você tem no teu computador. Se você tem algum dispositivo PCI adicional, você marca aqui quantos você tem. Se você tem alguma placa adicional PCI Express, você vai marcar se ela é de 1x, 4x, 8x ou 16x. Drivers externos, você vai marcar aqui quantos você tem. No meu caso aqui eu tenho a minha impressora USB, eu tenho mais a webcam USB, eu tenho mais um pendrive USB e tenho mais um dispositivo extra que eu utilizo de vez em quando, que é o HD externo. Então eu tenho 4 drivers USB. Se tem algum drive FireWire também vai marcar. Eu tenho um controlador de fan, que é um controlador de velocidade dos ventiladores. Se você tem aquelas lâmpadas de neon dentro do computador, então para iluminar você vai marcar aqui os cold cathodes, você vai marcar quantos você tem. No meu caso eu não tenho nenhum. Aqui os fãs é os ventiladores, os coolers que você tem. No meu caso eu tenho regular, tenho com LED e o High Performance. Eu tenho dois de 80 mm com LED e tenho dois de 120 mm com LED também. Então eu tenho 4 coolers adicionais. Daqui você vai escolher os que você tem. Tech Coolers, se você tem, por exemplo, water cooler, alguma coisa nesse tipo aí, então você vai escolher aqui se você tem um sistema de coolers desses aqui, dessas marcas citadas aqui, no meu caso nenhum. Se você tem o water cooler, você vai escolher aqui qual o tipo de bomba que você usa e tudo mais, ou se é um kit que você usa, então você vai escolher tudo isso. Power Supply Adjustments, você vai escolher o System Load, aconselho não mexer nisso daqui. Capacitor Edging também aconselho não mexer, deixa do jeito que ele está aqui. E ele já está incluso aqui, Keyboard e Mouse. Então isso aqui é o que eu tenho no meu computador hoje. Vou clicar no botãozinho Calculate e ele vai calcular para mim a fonte de alimentação ideal para o meu computador. Ele disse que o meu mínimo, minha fonte mínima que eu preciso, a energia mínima seria 224 watts. E o recomendado seria 274 watts. Neste meu caso aqui, então, eu teria que comprar uma fonte de no mínimo 350 watts reais. Com uma eficiência, se eu pego uma fonte de 350 watts que tem uma eficiência de 80%, eu vou ter 280, então vai dar mais ou menos dentro do que eu preciso. Eu tenho uma fonte de 500 watts reais, que tem uma eficiência de 85%, ou 83%, não me lembro. Então eu tenho um total de 425, é quase o dobro do que eu preciso para minha máquina, para não ter incômodo. Então nesse caso aqui, eu precisaria de uma fonte de no mínimo 350 watts. O ideal seria uma de 420, 450, 430, para não ter problema de travamento e assim por diante, porque sempre pode haver um consumo extra caso você vá executar
alguma tarefa mais pesada um pouquinho, teu processador pode consumir mais recursos, tua placa-mãe ia aumentar o consumo e travar tua máquina por não ter alimentação suficiente. Então essa aí é a minha dica de hoje, ó. Eu ensinei vocês como calcular a fonte ideal para o computador de vocês e agora cabe a cada um fazer o seu cálculo, avaliar o mercado que a gente tem hoje, tem muita fonte boa aí com uma faixa de preço bacana. E se você utiliza uma fonte de potência genérica, troque imediatamente a fonte do seu computador e você vai notar redução de temperatura, melhora do desempenho da máquina e outros benefícios que você vai observar, ok? Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo, espero que a dica tenha sido útil, que você tenha aprendido mais esse procedimento importante aí sobre hardware, sobre fontes de alimentação. E se você tiver alguma dúvida, basta comentar no nosso blog rbtech.info e não deixe de compartilhar essa aula numa rede social para divulgar mesmo aí para os seus amigos e seus conhecidos. Muito obrigado a todos e até uma próxima videoaula.